Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais um estudo bíblico da parte do Senhor nosso Deus. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós estamos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto, capítulo 19 de 1 Reis e o versículo de número 16. 1 Reis 19 e o versículo 19. 19. 1 Reis 19 e 19. Boa tarde aos irmãos, boa tarde a todos. Nós hoje vamos aprender nesse texto, 1 Reis 19 e 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós entramos em Tua presença neste momento para pedir a Tua bênção, para pedir a Tua graça, para pedir que derrame sobre nós a Tua unção gloriosa, poderosa e santa, para abençoar a nossa vida. Pai, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos que nos inspire, que nos ilumine, que nos ensine nesta tarde a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos estudando há algum tempo, há uma semana, essa é a segunda semana, sobre a escola de Deus. Como é que os homens de Deus aprenderam com Deus? Como é que a cada experiência, a cada momento, eles foram atingidos pela direção de Deus. E eles puderam se perceber, puderam perceber o mundo e puderam conhecer a Deus. E o nosso objetivo é olhar para a vida desses homens, olhar para a sua história e entrarmos também na escola de Deus e aprendermos as lições que Deus ensinou a esses homens e que deixou preservada na Escritura para a nossa edificação, para que nós também possamos aprender. E nós já vimos, pastor Josinaldo, que Deus abençoe, alegria, aos irmãos Fabiano, aos irmãos, a todos, Então hoje nós vamos ver sobre a submissão à vontade de Deus e as bênçãos decorrentes dela. A submissão à vontade de Deus e as bênçãos decorrentes dela. Então nós vimos que Elias, ele teve um ministério abençoado, mas no fim do seu ministério, Elias tem um esgotamento físico,
mental e espiritual. Nós vimos que Deus trata esse esgotamento físico, mental e espiritual com descanso, com a presença dele através do anjo, com uma caminhada até a presença de Deus. Mas nós vimos na última live, no último estudo bíblico, que Elias tinha se deixado machucar no coração. Ele já estava velho, pela maldade do povo de Israel. E nós vimos que ele é aquele que agora olha para o outro e vê o outro somente sob a perspectiva negativa. Então, ao invés de ele orar, de interceder pelo povo de Israel, Elias acusa Israel. Elias se acha o único servo de Deus em Israel. E Deus repreende a Elias e diz a Elias que ainda tem 7.000, e Deus diz a Elias que o ministério dele está acabando e que ele deve ungir alguém em seu lugar. Essa não é uma notícia boa de se ouvir, mas é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre, aos nossos olhos, à primeira vista parece boa. Mas aí o que se segue é o que nós vamos ver hoje. Não é? E partiu, pois, Elias dali de onde? Do monte, de onde ele estava com Deus, e achou a Eliseu, quer dizer, Jeová é salvação, filho de Sefate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias, apesar de ter ouvido uma palavra dura da parte de Deus, Elias sai à procura do seu sucessor. Elias, o que a gente aprende agora com Elias é que, apesar dele ter sido amargurado, dele ter se deixado viver na perspectiva negativa, que a maldade do outro, que a perversidade do outro acabou calejando o seu coração. Mas Elias agora, quando toma esse choque de realidade, porque muitas vezes eu e você estamos andando com Deus e a gente não tem a capacidade da autoavaliação, do autoexame, de verificar como nós estamos andando, como Deus está vendo, como está nosso coração. É por isso que Davi, ele consegue tantas coisas, porque ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas. Ele sabia que estava constantemente debaixo do escrutínio, do exame, da avaliação de Deus. E Elias agora, depois desse choque de realidade, que ele percebe que ele fez uma acusação, ao invés de uma intercessão, que o ministério dele está chegando ao fim, que ele vai ter um sucessor. O que nos ensina nesse texto, a grande lição de Deus, através do profeta Elias, é que ele não fica magoado com Deus. É que ele aceita em submissão à vontade de Deus. Ele sabe que a vontade de Deus é a melhor para nós. Que fazer a vontade de Deus, por mais que ela nos doa, ainda é e sempre será o melhor caminho. E Elias resolve fazer as últimas obras do jeito que Deus mandou.
Elias resolve, e aí há um upgrade, um salto, uma melhora nos últimos dias do seu ministério. Então, o que Deus quer ensinar para mim e para você é que a obediência à vontade de Deus, por mais dura que ela pareça, por mais que nos doa, por mais pesada que seja, ainda é o melhor caminho. E Deus disse, olha, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, Hazael, o rei da Síria, e Eliseu em teu lugar. E a primeira coisa que ele procura é um sucessor. Porque todo homem de Deus, todo servo de Deus que tem um ministério de Deus, que tem algo de Deus para fazer, quer ver, fica feliz ao ver que o seu trabalho tem a continuidade. Porque o que importa não é se eu vou, mas se o trabalho que Deus me deu vai continuar. Elias iria parar. Mas o ministério de Elias iria continuar. E muito mais eficaz do que o que ele tinha realizado. Então, Elias se submete à vontade de Deus. E Deus está chamando a mim e a você a nos submetermos à vontade dele. A dizer que a vontade dele, por mais que pareça indigesta, por mais que pareça dolorida, por mais que pareça que ele está nos deixando, por mais que pareça que ele está desistindo de nós, na verdade, ele está investindo em nós, até quando nos substitui. E agora Elias vai procurar o seu sucessor. Então lembre, o meu trabalho para. O meu ministério tem começo e tem fim. A minha tarefa, melhor dizendo, o Gilberto Rebouças, ele tem prazo de validade. Tem um tempo onde eu estou fazendo a vontade de Deus. Chega uma hora em que eu não tenho mais, devido à minha humanidade, limitação, e devido a ter outras pessoas para darem continuidade, o nosso ministério vai, a nossa parte desse trabalho vai acabar. Mas esse ministério, quando foi uma dádiva de Deus, e bem alicerçado, Deus abençoe Robson, quando ele foi bem alicerçado, o objetivo dele é que ele permaneça. Então saiba, o que tem que permanecer não somos nós. É a segunda lição que Deus ensina a Elias. Que Elias não vai permanecer, não vai ter continuidade, graça e paz, mas o ministério que era de Deus, iniciado por Elias, vai ter continuidade. Então o que nós precisamos pensar é o seguinte: o que eu comecei vai continuar? Porque geralmente nós queremos ir até o fim. Nós achamos que nós podemos vencer o tempo e fazer tudo. E Elias descobre agora que o que permanece é o ministério. O ministro não. O que permanece é o trabalho. O ser humano pode ser substituído. Então, ninguém é insubstituível. Todos nós fazemos parte de um ministério dado por Deus. Todos nós recebemos uma tarefa para fazer. E essa tarefa
é mais importante do que aquele que a faz. Porque a tarefa é parte da obra de Deus. E Elias agora tem a grata satisfação. Agora ele está começando a aprender que o ministério dele não vai se interromper com a sua velhice. Que o trabalho que ele iniciou não vai cessar com a sua aposentadoria, por ele ter sido jubilado por Deus. Mas o seu ministério vai ter continuidade. E quantas pessoas que têm um ministério lindo, um ministério maravilhoso, mas que não se preocupam em ensinar a outros, em preparar outros para darem prosseguimento àquela tarefa. Por quê? Porque a gente imagina que aquele ministério é nosso. Evangelho, Deus abençoe, graça e paz. A gente imagina que aquilo que nós estamos fazendo é nosso. Não é nosso. É de Deus. E nós somos parte. E às vezes Deus nos chama para iniciar. Mas iniciar não significa que eu vou terminar, porque é bem maior. A obra de Deus é ampla demais para uma pessoa fazer só. E aí Elias agora ele percebe que quando Deus diz, Elias, vai lá e unja alguém no teu lugar, Deus podia ter, se Deus tivesse ficado de mal com Elias, Deus teria chamado outra pessoa, teria ter dito, Elias, ó, tá bom, terminou, eu vou levar você num carro de fogo, no redemoinho, eu vou passar um carro de fogo, depois eu levo você no redemoinho. Mas Deus diz a Elias, Elias, vá e unja Eliseu, filho de Safate, em teu lugar. Deus estava dizendo a Elias, teu ministério vai continuar. Você está cansado. Você fez a sua parte. Você deixou que a maldade do povo envenenasse seu coração. Mas eu sei a dor que você sente. Eu sei os trabalhos que você fez. Eu não me esqueço de tudo o que você fez. Eu não me esqueço das horas boas que você fez. Eu não te esqueço das lutas que te levaram a ficar assim. E porque você foi, do seu ponto de vista, fiel, e na maioria das vezes me agradou, eu vou dar continuidade e eu vou permitir que você vá lá e unja alguém, profeta, em teu lugar. E através dele, eu vou continuar aquilo que eu comecei através de você. Então todos nós temos a incumbência de preparar alguém para dar continuidade à obra que nós estamos fazendo. De começar a distribuir com as outras pessoas as bênçãos que Deus nos deu. De tentar ser referência para que outras pessoas possam dizer, eu me espelho em você, eu me espelho em ti, eu quero ser igual a você, eu quero dar continuidade àquele trabalho que você começou, em todas as áreas da vida. Se você é um pastor, um professor da escola dominical, um profissional secular, todos nós devemos saber o seguinte, eu tenho que fazer um sucessor. Mesmo que o patrão me demita, mesmo que a empresa não queira mais que eu trabalhe aqui, mas eu tenho que ser referência para quando eu sair daqui eu saber que eu continuo na história.
que eu não fui apagado da história, que o meu trabalho não foi vão, vazio, oco, mas que o meu trabalho continua através daqueles para os quais eu fui exemplo. É isso que Deus espera. Vera Lúcia, Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe sua família. Então Elias aprende agora, e agora veja como as coisas mudam na história da gente. Aquele Elias azedo, quando ele leva uma sacudida de Deus, quando Deus diz a ele, olha, eu tenho outros, e eu vou colocar um profeta no teu lugar, esse Elias agora, ele tem um novo cuidado, ele tem um redirecionamento. Ele foi reiniciado. Deus coloca assim, reiniciar. Muitas vezes você está com um computador, um celular, que não recebe mais mensagens, que não está funcionando bem. Aí você coloca reiniciar e pronto. Parece que você ligou naquela hora, as mensagens começam a aparecer, ele começa a funcionar direito. Elias parecia que tinha se acabado, parecia que ia terminar o ministério dele de uma maneira triste. O estar é o trabalho continuar. O mais importante é que eu faça. Então voltou, graças a Deus. Então a primeira lição é: o ministério continua. Então o verdadeiro ministério, o verdadeiro trabalho, a verdadeira obra é quando a gente começa e sabe que se nós sairmos de cena, se nós fomos impedidos por causa de doença, por causa de mudanças nos planos de Deus para a nossa vida, ela vai continuar. Então tudo que nós começamos, todos os empreendimentos, seja qual for a área da vida, nós temos que fazer isso com o objetivo de que isso tenha continuidade mesmo sem nós. Que se nós, por algum motivo, tivermos de nos ausentar, que haja pessoas para darem continuidade àquilo e que aquele trabalho feito com tanto esforço não venha a ficar pelo caminho por causa da nossa ausência. E aí Elias agora vai encontrar um sucessor. E diz assim: e Elias dali, partiu pois dali Elias e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Ele encontra agora um fazendeiro rico, um rapaz, mas que era um grande fazendeiro e muito trabalhador, porque ele estava trabalhando com 12 juntas de boi. Ele tinha muito. Ele estava arando e ele estava na 12ª. Então ele tinha funcionários, ele tinha uma família, mas ele já é o líder daquela família, ele é o administrador daquela família. Então é alguém que tem pai, mãe, é alguém que tem muitos bens, porque quem tinha uma junta, ou seja, 2 bois, era considerado um fazendeiro abençoado. Agora Eliseu está lavrando com 12 juntas de bois. E ele está na 12ª, ou seja, tem funcionários na frente, cada um com uma junta, e Eliseu está lá atrás, comandando todo aquele trabalho. Então é alguém que tem muito dinheiro. E aí o que aconteceu? Diz assim: Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Elias agora chega, ele tem uma capa que provavelmente era de pele de animais, possivelmente de cabras, era a capa dos profetas. Os profetas, eles andavam vestidos de uma roupa simples, e eles comiam uma comida simples.
e eles não faziam parte, eles não tinham nenhuma garantia de seguro social, eles viviam na dependência de Deus, sustentados na maioria das vezes pelo povo que os tinha como profeta de Deus. E Elias agora passa sobre aquele rapaz que está trabalhando, que tem uma fazenda enorme pela frente, que tem os pais e a família para cuidar, que ele é o administrador. E Elias passa a capa sobre ele, e quando Elias passa a capa sobre ele, está dizendo que ele foi chamado. Está dizendo que ele foi selecionado para fazer o ministério igual ao de Elias. E aquele rapaz entende que ele está sendo chamado para fazer parte do ministério de Elias. Que ele está sendo vocacionado. Só que não é fácil você chegar e deixar uma fazenda com muitos bens, pai e mãe. Mas essa é a chamada cristã. Ele sabia que profeta não tinha garantia de nada, humanamente falando. Profeta vivia da dependência dos outros. Mas Elias passou e lançou sobre ele seu manto. Agora tem uma vocação. E deixa eu dizer uma coisa. Todos nós precisamos pedir a Deus e descobrir qual é a nossa vocação. Qual é a nossa vocação? Porque eu vou me dar bem quando eu sou vocacionado para aquilo. O grande problema é que na igreja a pessoa pensa que só tem duas vocações, para pastor ou para cantor. E muitas vezes você pode ser vocacionado para aquilo que a gente chama de secular, mas você pode ser um instrumento de Deus em qualquer área, desde que você seja vocacionado. Você pode ser uma bênção de Deus como professor, você pode ser uma bênção de Deus como engenheiro, como pedreiro, como psicólogo, como médico. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus como pastor, como professor de teologia. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus como pregador, desde que você saiba que aquela é a vontade de Deus para a sua vida. E essa vontade de Deus, muitas vezes, certo, contrasta com aquilo que nós temos. A vontade de Deus, muitas vezes, é um pedido. E lembre-se, a pessoa vocacionada, principalmente no ministério pastoral, não é aquele, escute o que eu vou dizer, uma pessoa vocacionada, Zacarias, Anselmo, grande Anselmo, Samara, Anselmo, preste atenção no que eu vou dizer. Uma pessoa chamada para o ministério pastoral ou de ensino não é alguém que não deu certo em lugar nenhum. Preste atenção, vou dizer de novo. Uma pessoa chamada por Deus para o ministério, na causa de Deus, seja ele qual for, principalmente o pastoral, não é uma pessoa que diz assim: ah, rapaz, eu tentei ser engenheiro e não deu certo, eu tentei ser advogado e não deu certo, eu tentei ser mestre de obra e não deu certo, eu tentei ser professor e não deu certo, Deus fechou todas as portas para que eu fosse pastor. Não. O verdadeiro chamado por Deus é aquele que podia dar certo em qualquer lugar, como Eliseu, que está sendo um brilhante administrador da fazenda, que tem trabalho com 12 juntas de boi
e que é depois, e que é difícil você dizer assim, olha, eu vou largar tudo isso, onde eu estou com sucesso, onde eu estou ganhando, onde eu estou brilhando, onde eu estou indo avante, para agora ser um profeta de Deus. Sair pelo meio do mundo, arrumando inimigo, sendo perseguido e dependendo da oferta dos outros. Então o verdadeiro chamado por Deus é aquele que dava certo em qualquer outra área e que iria ganhar muito melhor do que ganhando na obra de Deus. Mas que apesar dele poder dar certo como advogado, como médico, dele poder fazer sucesso como psiquiatra, como um engenheiro, como um pedreiro, porque a gente não pode discriminar as profissões, ele só viu a porta do ministério. Ele só viu a vocação de Deus. Porque se você vai fazer a obra de Deus porque não deu certo em lugar nenhum, então é muito fácil. Seu chamado foi facílimo. Porque você não tinha o que abrir mão. O ministério foi apenas o socorro, porque você não deu certo em lugar nenhum. Então como é que acha que vai dar certo na obra de Deus? Agora, o verdadeiro chamado por Deus é aquele que estava dando certo em outros lugares. E porque ele estava dando certo em outros lugares, aí onde está o X, a interrogação do chamado. É porque o chamado diz, você está dando certo. Você tem futuro. Você vai longe. Mas eu chamei você para fazer outra coisa. E agora você tem que escolher entre esse sucesso pessoal ou o sucesso na minha obra. Chamado de Deus não é para quem nunca fez sucesso e nunca deu certo em nada. Não, tem um monte de gente que está equivocado, pensando, eu não dei certo em nada. Na minha vida nada eu fiz, nada deu certo. E aí eu estou aqui na obra do Senhor, porque nada deu certo. Deus fechou todas as portas, não. O verdadeiro ministério custa. Deus chama gente que deu certo. Deus chama gente que tinha capacidade de desenvolver em outras áreas, de ganhar muito mais. E é por isso que essa pessoa tem que botar Deus em primeiro lugar. Então Eliseu está aqui. E Elias está olhando e aprendendo. E Elias passa a capa naquele rapaz. E ele sabe que aquele rapaz vai abrir mão daquela vida que ele tem de sucesso para começar tudo de novo, segundo a vontade de Deus. E Elias não precisa fazer um grande discurso. Elias passa a capa sobre ele e ele entende que aquilo ali está sendo chamado agora. E não dá tempo para ele olhar para as juntas de boi. Não dá tempo agora para ele pensar muito, ele tem que dizer eu vou ou eu não vou. Então quando Deus chama gente que tinha capacidade de fazer sucesso em qualquer área, mas que olhou e só viu na frente a chamada de Deus, a vocação de Deus. Versículo 20 diz assim, então deixou os bois e correu após Elias. Imediatamente. Ele deixou os bois e correu após Elias. E disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Aí você é remetido imediatamente, se você é alguém que lê a Bíblia, para aquele homem que queria seguir a Jesus Cristo, e disse, deixa eu ir sepultar meu pai e minha mãe. E você diz, por que Jesus não deixou e por que Elias aqui deixou? Porque o de lá estava inventando uma desculpa para não ir. Aqui ele está dizendo o seguinte, deixa eu ir organizar as finanças, deixa eu ir organizar a tarefa. Eu já decidi que eu vou. Eu já, no meu coração, já tomei uma decisão de seguir a vocação divina.
mas eu preciso fazer uma organização da minha vida. Eu não posso largar tudo de uma vez e deixar meu pai e minha mãe e minha família aí no prejuízo, porque eu sou o líder da família. Mas deixa eu ir lá, me despedir, organizar as coisas, botar tudo no lugar, e aí eu vou voltar. E eu vou seguir você. Então, quando a gente é chamado por Deus, não significa que nós agora, porque somos chamados de Deus, porque vamos viver com Deus, não significa que nós vamos ser irresponsáveis. A chamada de Deus não significa agora que eu vou ser irresponsável, que eu vou partir e eu vou largar tudo sem antes organizar tudo para que ninguém seja lesado, porque o chamado de Deus não tem por objetivo prejudicar a ninguém que fica, mas abençoar os que ficam e usar os que vão. Então, toda pessoa chamada por Deus é uma pessoa chamada à responsabilidade. É uma pessoa que sabe que não pode fazer as coisas de qualquer jeito, que tem que fazer as coisas e saber das suas responsabilidades, e saber que não pode começar um ministério de forma irresponsável. E quanta gente começa as coisas na vida de forma irresponsável. Você já imaginou se ele deixa tudo ali e depois ele está no ministério dele e descobre que os pais e a família estão na miséria? Que por causa da irresponsabilidade dele, ele foi tentar salvar o mundo e perdeu a família dele? E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos agindo de forma, nós entramos para a fé, nós somos comissionados por Deus, mas por causa da nossa irresponsabilidade, nós estamos abençoando o mundo e a nossa família está pagando o pato. Nós estamos querendo ganhar o mundo e perdendo a nossa casa. Nós estamos querendo ganhar o mundo e perdendo as nossas esposas. Nós estamos querendo fazer sucesso no mundo e agindo irresponsavelmente, e nossa família muitas vezes está passando fome. E quantas pessoas que vão fazer a obra de Deus, mas vão fazer de forma irresponsável, e aí passam necessidade, passam fome, fazem os filhos sofrerem, fazem a família sofrer, fazem os patrões sofrem, o bairro sofre, todo mundo sofre, porque ele não teve a responsabilidade de preparar as coisas para ir fazer a obra de Deus. Dizia assim: Deus me chamou, pessoal. Tem um chamado de Deus. Deus sempre diz, Deus chega para o rei Ezequias e diz: arruma a tua casa, porque você vai se embora. Eliseu agora diz: olha, Elias, o Senhor me chamou, está aqui, eu estou no meio do trabalho, eu estou cuidando da fazenda, o Senhor me chamou e eu vou. Eu vou abrir mão dessa fazenda. Eu estava fazendo sucesso aqui. Eu não era alguém que não tinha o que fazer. Tem muita gente que não tem o que fazer, aí resolvem entrar no ministério. Ah, pastor, eu não estou fazendo nada, então me dê aí o ministério. Ah, Deus, eu não tenho nada para fazer. Será que se eu montar uma igreja, se eu alugar um prédio ali, não vai dar certo? Eu já tentei um monte de coisa, mas não deu certo. E muitas vezes você está, e você diz: olha, eu já tentei um monte de coisa, não deu certo, a vida está difícil. A pessoa diz: é porque Deus está te chamando para o ministério. Aí diz: olha que é mesmo, rapaz. Então ele pensa em abrir uma igreja, e ele não está pensando nas vidas que serão transformadas, mas na sua sobrevivência. Está pensando simplesmente em como ganhar a vida. Aquilo ali se tornou um cabide de emprego. É um emprego. É o meio de onde ele vai retirar. Mas o chamado não, o chamado é aquele que diz: Senhor, eu já tinha como ganhar a vida.
Sim, eu ganhava e ganhava bem. E Deus diz assim: Eliseu, você agora vai me servir. É a fazenda, teus pais. E aí veja que no Antigo Testamento já se cumpre. Jesus diz que ama o pai ou a mãe, casas. Quem não deixar tudo isso por amor de mim não é apto para o reino dos céus. E Eliseu vai deixar. E ele diz: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele agora vai fazer os últimos arranjos para deixar a família dele segura, para deixar a casa dele nos trilhos, tudo andando ali, porque ele já fez o trabalho bem feito. E agora precisa só nomear pessoas para as tarefas e deixar ali, e que o trabalho sem ele vai continuar. E você já viu que a tônica desse parágrafo é o trabalho sem nós continuar. É quando eu estou na vontade de Deus, o trabalho mesmo sem mim, ele continua. E aí Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Elias está dizendo o seguinte: vai e volta quer dizer eu sei o que no Antigo Testamento. Vai e volta quer dizer volta depressa. Porque as festas de despedida eram festas longas, às vezes duravam uma semana. E Elias está dizendo: olha, o trabalho é rápido, o trabalho urge, né? o trabalho clama por você. Está na hora de você seguir. Então vá lá, organize tudo o mais rápido possível e venha. E Elias agora está feliz. Por quê? Porque ele está vendo que Deus levantou alguém para dar continuidade ao nosso trabalho. E onde é que está a nossa felicidade? A nossa felicidade está em nós estarmos fazendo, ou em nós sabemos que esse trabalho vai ter continuidade através de outras pessoas. Que nós conseguimos influenciar outros para prosseguirem naquele trabalho. E aí, olha o que diz o texto. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Quando Elias disse: olha, você pode ir, ele pegou, matou os 2 bois, não era qualquer coisa. A maior oferta do Antigo Testamento era um touro. Eliseu não ofereceu um touro, ofereceu 2. E ainda pegou a madeira que unia um touro ao outro, um boi ao outro, e com a madeira, aquilo que era o instrumento de trabalho, aquilo que unia os bois, ele fez uma fogueira. Já sabe, voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. Ele ofereceu a Deus. Ele está dizendo: Senhor, tu és mais importante do que esses bois. Senhor, esses bois aqui custam caro. Mas a vocação que o Senhor me deu é tremenda e eu já vou consagrar tudo que é meu a ti. Veja quanta ironia. Nos dias da Bíblia, você é chamado, você perde. Financeiramente, o negócio é de perda. Se você olhar pelo lado humano, você vai ver que a pessoa foi chamada, tinha 12 juntas, agora só tem 11. Ao invés de Deus ter dado a ele mais 20, ele oferta a Deus uma. Hoje as pessoas teriam, hoje os pregadores da teologia da prosperidade teriam dito: é doido. É doido. Né? Ou então ele ofereceu essa para pedir mais 10. Ele ofereceu essa e está lá na fazenda, pedindo mais 10 e tirando foto para colocar no Facebook ou na TV de como ele prosperou. Não. Você vai ver que todos os homens de Deus, quando foram chamados, eles abriram mão do que tinham. Então, financeiramente, o chamado ministerial não é negócio para aquele que foi verdadeiramente chamado.
porque ele podia ganhar muito mais fora. E tem gente que fala de salário pastoral e nem sabe que todo verdadeiro pastor era alguém que tinha condição de ganhar muito mais. E que está ganhando abaixo da sua capacidade de trabalho por amor à obra de Deus. E o que acontece? Esse homem agora pega os 2 bois que ele está trabalhando, que deveriam ser os melhores, pega a madeira e faz um altar e queima. Faz um sacrifício. E dos sacrifícios, ele agora pega e dá ao povo. Faz uma festa. Ele está feliz pelo chamado. E ele está disposto a começar seu ministério abençoando. Então ele faz uma festa. Provavelmente, alguns escritores acham que provavelmente era em homenagem ao velho Elias. Ele dizendo, olha, agora esse aqui é meu mestre. Esse aqui vai me ensinar o caminho de como andar com Deus. E como eu estou feliz. Não em ter deixado meu pai, não em ter deixado a fazenda, mas porque Deus me escolheu. Porque no meio de tanta gente, Deus me escolheu. Você é feliz porque Deus te escolheu? Sua felicidade está no fato de Deus ter incluído você nos planos dele? Ou sua felicidade está na conclusão dos seus planos? Porque nós temos 2 maneiras de sermos felizes, ou várias, mas 2 eu quero destacar. Muita gente vem para Deus para que Deus realize seus sonhos e aí ele se torne uma pessoa feliz. E outros que Deus chama para satisfazer os sonhos de Deus, para realizarem os projetos de Deus, e elas ficam felizes por terem sido incluídas nestes planos. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa nós somos? Somos pessoas que estamos felizes em nós ou estamos felizes em Deus? Eliseu é alguém que sacrifica agora os bois, agradece a Deus, está hiper, super, mega feliz pelo grande chamado, por Deus ter o incluído nos seus planos. E como é que nós estamos? Está feliz por ter sido incluído nos planos de Deus? Eu não esqueço a primeira vez que eu ouvi Deus me chamando meu servo. Amigo, não existe coisa mais linda do que você ouvir Deus dizer assim, meu servo. Foi há mais de 30 anos, mas nunca esqueci. Então, o que te alegra? A concretização dos teus sonhos ou a concretização dos sonhos de Deus? Você se alegra em você mesmo ou você se alegra em Deus? Você é a referência ou Deus é a referência? Para Eliseu agora, ele está super feliz. Ele não era alguém revoltado. É tanto que ele está trabalhando com 12 juntas de boi. Ele é alguém que está bem, está de boa com a vida. Mas ele é alguém que descobriu que tem algo ainda melhor. Que Deus chamou ele e isso é ainda melhor. E aí ele está feliz. E cozeu a carne e deu ao povo e comeram. Agora todo mundo fica feliz com a chamada de Elias. Ninguém ficou de Eliseu, ninguém ficou com raiva do profeta Elias, que diz, o pai e a mãe não ficaram com raiva, os trabalhadores da fazenda não ficaram com raiva, porque Elias chegou e levou Eliseu. Não, porque Eliseu foi responsável. E tem muita gente com raiva de pastor, com raiva de igreja, porque tiram as pessoas dos determinados locais onde elas estavam de forma irresponsável. As pessoas saem largando todo mundo de forma irresponsável, não deixam as coisas tudo no seu devido lugar,
passam a frequentar igrejas e aí esquecem do trabalho, negligenciam no trabalho, negligenciam na família, negligenciam em tudo, e ao invés do povo ficar feliz com ele ter sido vocacionado, o povo fica mordido, com raiva, porque aquele tipo de vocação não era uma vocação de Deus. E quando você é vocacionado por Deus, e você sai, todo mundo fica feliz, sabendo assim, esse aí vai dar certo. Porque você terminou. Paulo usa um princípio. Ele diz que saiba cuidar. Quando ele vai estabelecer obreiros, ele diz que saiba cuidar, que cuide bem da sua casa. Porque se alguém não cuida bem da sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Se alguém não termina, se alguém não ordena, não organiza seu trabalho material, como vai organizar o trabalho de Deus? Se alguém não é organizado, não é responsável na sua vida secular, como é que vai ser responsável e organizado na sua vida espiritual? Então, se todo pastor soubesse disso, teria muito cuidado ao escolher pessoas. Porque se ele é irresponsável com a família, se a família está passando fome, se ele não trabalha, se não estuda, se não quer melhorar na vida, quem garante que quando ele chegar no ministério, ele vai querer melhorar? Se ele é alguém sossegado, descansado, acomodado, irresponsável, quem garante que depois ele vai ser? Que é o que tem enganado muitas mocinhas e muitos rapazes. É que muitas moças encontram um rapaz, muitas mulheres, que elas sabem que o cidadão não trabalha, não tem responsabilidade, gosta de beber, gosta de farrear, estão vendo, tanto eles como elas, que a moça não sabe fazer nada, não tem coragem para nada, que não ajuda os pais, que vive na irresponsabilidade, mas imagina o seguinte, não, eu estou orando, e quando ele se converter, ele vai mudar. Eu sempre digo que em casa com o filho do diabo vai ter problema com o sogro. Então tenha cuidado. Seja como Eliseu. Se você receber um chamado de Deus para qualquer área, resolva o que tem antes. Mostre que você tem responsabilidade agora. Porque Jesus diz que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Se você tem responsabilidade nas coisas que a gente chama de secular, você vai ter responsabilidade nas coisas espirituais. Se você não tem responsabilidade com a sua família, se você não tem responsabilidade com o seu lar, se você não tem responsabilidade com o seu emprego, se você não tem responsabilidade com os seus patrões, se você não se preocupa, se você vai prejudicar outros que vão ficar, se você não se preocupa em deixar tudo ordenado, quem garante que você não vai fazer a mesma coisa estando em qualquer ministério? E aí o que acontece para terminar? Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Agora ele vai aprender, ele vai andar com Elias. Ele vai ter o seu período preparatório para exercer. E Deus vai deixar Elias ali para treinar esse menino na prática. Para treinar esse homem que abandonou a fazenda. Que abandonou agora tudo. Mas a palavra abandonar, que deixou, que optou, fez a escolha em servir a Deus. Que podia ter dito muito bem, não, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Mas o chamado de Deus é para nos tirar da zona de conforto. E muita gente pensa que Deus nos chama para nos colocar que o pastorado, que o ministério é uma zona de conforto. Ministério é uma zona de guerra. É uma zona de socorro, de vida à disposição do próximo. E Elias agora está aprendendo.
Elias aprendeu o centro da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa. É me submeter a esta vontade, mesmo que eu não veja ainda o futuro. E ele olha que Eliseu também se submete, quando ele passa a capa, e diz, olha, você está sendo chamado, que como é maravilhoso ver ele está dizendo, olha, aquele Elias que achava que ninguém mais era fiel, aquele Elias que achava que só ele, agora vê um jovem que está mais crente do que ele. Vê um rapaz disposto a largar tudo e a seguir o velho Elias. E Elias agora já tinha deixado um jovem, agora encontra outro. Elias que tinha dito, ó, fica aí, não quero mais ninguém, eu estou mordido, eu estou zangado. Elias que achava que seu ministério já estava no fim, agora ele encontra outro, mas encontra outro que vai ser um exemplo referencial para a vida dele, que Elias vai olhar e dizer assim, Deus age, como Deus ensina, como Deus fala sem falar. E Elias agora diz, olha, o rapaz é responsável, ele não é um irresponsável. E ele vê, mas ele também é generoso, ele pega os bois, ele sacrifica. Ele está disposto a abrir mão das coisas terrenas para ganhar as celestiais. Ele está disposto a sair e viver. Ele que sempre viveu no trabalho dele, ele que sempre deu certo no trabalho dele, está disposto agora a sair e viver da oferta do povo. Agora ele vai viver de oferta. Ele vai sair por aí sem casa, esperando que alguém dê uma pousada, que alguém arrume um quarto para dormir. Ele vai aprender tudo de novo, ele não vai ter mais empregados, mas o homem é trabalhador. Porque não coloque ninguém no ministério que for preguiçoso. O ministério exige dedicação. Não coloque ninguém no ministério que não goste de ler, que não goste de estudar. Não coloque alguém só para agradá-lo, mas para agradar a Deus. E aí Elias agora começa a treinar esse novo jovem. E agora ele fica feliz porque ele vê naquele jovem a continuidade do seu ministério e vê que ele começou daquele jeito. E ele vai ensinar a Eliseu, para que Eliseu não cometa os mesmos erros que ele cometeu. E agora ele tem a condição de se redimir, de dizer, eu não fiz direito, mas eu posso treinar esse rapaz para fazer direito. E o maravilhoso é que Eliseu se submete agora a aprender tudo. Ele que era o líder da casa, ele que sabia tudo, que as pessoas perguntavam tudo a ele, agora ele está aos pés do velho Elias para aprender. E eu sempre digo, quem não tem a humildade de sentar para aprender, jamais terá a autoridade de se levantar para ensinar. Vou terminar a reflexão de hoje com isso. Quem não tem a humildade de sentar para aprender, jamais terá autoridade para levantar e ensinar. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ver que andar no centro da vontade de Deus é o melhor, que a submissão à vontade de Deus. Então, Elias se submete à vontade de Deus e descobre que o ministério dele vai continuar. Que a obra de Deus iniciada por ele vai continuar. E ele descobre que nem todo mundo em Israel era pagão. Que nem todo mundo em Israel estava pensando só em si mesmo. Ele encontra alguém que está disposto a abrir mão de bens materiais para entrar no ministério. E agora ele descobre, porque, meus irmãos, enquanto eu e você estivermos azedados, enquanto eu e você estivermos machucados no coração, nós não vamos encontrar ninguém que preste. Mas quando Deus sara o nosso coração,
Quando Deus passa o seu bálsamo no nosso coração, você vai descobrir que nem todo mundo é um crente sem futuro, que nem todo mundo é um crente, é um cristão paganizado, que ainda existe gente temente a Deus, que ainda existe gente vocacionada por Deus, que ainda existe gente que está disposta a abrir mão de tudo para servir a Deus, que ainda existe gente que está disposto a abençoar e disposta a abençoar o próximo, que ainda existe gente que está disposta a parar e aprender e dizer: Elias, nesse caminho tu és professor. Eu sabia de boi, eu sabia de administração de fazenda, mas teologia não. Então eu quero me sentar aqui aos teus pés, eu quero andar contigo, eu quero te servir, não se preocupe, eu vou armar a barraca. Eu sou trabalhador, eu faço a comida, eu procuro a casa para a gente dormir, é o que o senhor mandar eu faço. Eu estou agora num estágio não remunerado, e vou depender, o que o senhor comer eu como, o que o senhor ensinar. Então a cada dia eu vou entrar aí no teu seminário, seminário de Elias, e agora Elias está renovado. Vai trabalhar e treinar alguém, e sabendo que a qualquer momento Deus pode levá-lo, mas que a obra por ele iniciada vai continuar. E sabe que tem alguém ali disposto a aprender, disposto a ouvir, disposto a aprender. E ele olha naquele jovem e ele se realiza, e ele fica feliz. Então lembre, quem não tem a humildade de sentar e aprender como Eliseu, jamais terá autoridade para levantar e ensinar. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos, como Elias e Eliseu, que a vontade de Deus, por mais difícil que seja, nós ainda devemos nos submeter a ela e dizer: seja feita a tua vontade. Que Deus abençoe. Até hoje à noite, às 8 horas, nós teremos aula hoje à noite, às 8 horas. Então Deus abençoe. E amanhã nós teremos mais aqui, da Escola de Deus. Amanhã nós estaremos estudando sobre José. É um personagem tremendo, não perca. Amanhã nós estaremos começando a estudar sobre José, na Escola de Deus. Que Deus abençoe.